As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. Desenvolvimento de habilidades socioemocionais. O termo está sendo utilizado em diversas escolas brasileiras e promete fazer uma revolução no desenvolvimento de crianças e adolescentes. A inteligência emocional no ambiente escolar é o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Ângela Esteves Modesto, professora de Psicologia Escolar da FMU. Tudo bem, Ângela? Obrigada pela presença, viu? Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer estar aqui. Do outro lado da bancada do programa, a diretora da EMEI Nelson Mandela, Cibele Raci. Tudo bem, Cibele? Tudo, e você, Camila? Tudo ótimo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada pela presença. Bom, eu já vou justificar a presença da Cibele aqui, né? Mas por que a diretora da escola EMEI Nelson Mandela? Porque tem uma história por trás e que envolve uma série de sentimentos, né? Queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte aqui do Mentalistas. Quando você assumiu a Nelson Mandela como diretora até os dias atuais, né? Mais de 10 anos de gestão ali escolar. Quais foram as situações que envolvem sentimentos que você se viu ali? Primeiro foi o meu sentimento em relação à escola, né? Porque eu a escolhi sabendo de uma série de problemas que existiam ali. De convivência mesmo humana, né? De violência entre professores, comunidade, tudo isso. E a minha opção nunca é pelo mais simples, né? Gosto de desafios, então eu queria entrar nessa escola para resolver os problemas que tinham lá. Então foi de desafio, incertezas, né? Porque eu não sabia o que encontrar, eu só conhecia a história de longe. E trabalho de 12 anos tentando resgatar as relações humanas dentro do espaço de convívio que deve ser uma escola, né? Esse deve ser um desafio que a maior parte dos educadores enfrenta, não é, Ângela? De chegar no ambiente ali e que muitas vezes já tem uma problemática instalada, não é? Pois é. E eu acho muito importante que para se discutir um tema como esse, a gente tenha a diretora da escola, que é justamente quem está na frente ali, vai ter que lidar com esses problemas de cara, né? A gente, na psicologia, é muito chamado para apoiar a solução de problemas e a gente sempre tenta olhar para a escola como a instituição que ela é, né? Envolvendo um monte de gente e um monte de emoção, né? Sentimentos, sensações que são imprevisíveis, né? Gerenciar recursos humanos é uma arte, né? E você, antes de ir para Nelson Mandela, você teve outras experiências, né, em educação pública, não? Sempre fui professora de educação infantil. Essa era a minha praia e esse era o meu lugar no mundo, né? Desde muito cedo. Então, passei muitos anos na docência da educação infantil, trabalhei em alguns órgãos centrais da Secretaria Municipal de Educação, passei no concurso, porque é por concurso, para a direção escolar, e não assumi nenhuma escola por assumir. Eu fiquei afastada em órgãos centrais esperando a escola que eu queria, que era essa, a antiga EMEI Guia Lopes, hoje Nelson Mandela. Então, eu me preparei para entrar nessa escola e sabia que ela era tão gigantesca que caberiam tantos sonhos que era ali que eu ia ficar até me aposentar. E esse é o meu objetivo. Ô, Ângela, do conhecimento que você tem do ambiente escolar, pelos seus estudos e as suas pesquisas, do ponto de vista psicológico, né? O que traz esse ambiente no conjunto da obra, né? Seja por parte dos educadores, professores e dos alunos. Tem muitos estigmas ainda que rotulam o ambiente escolar? E se sim, quais você poderia citar pra gente? Tem vários, né? Assim, se a gente for pensar nos sentimentos associados a esse cenário, né, da educação, eu quando estava pensando nisso, né, para vir falar aqui, me vieram primeiro aqueles que são mais negativos, né? A gente pensa em ansiedade, medo, insegurança, né? E aí tô pensando em todo mundo, né? Não só nos alunos, né? Medo de prova, medo de ser avaliado, insegurança de uma professora iniciante, né? Uma sensação de impotência diante de um aluno que você não sabe muito bem o que fazer por ele, né? Então, é um ambiente realmente efervescente, né? Nesse sentido. Úmido, arenoso. Exato. E desconfortável também. Bastante. Por conta de tudo isso, não é? Bastante. Eu vejo... Desculpa, pode falar. Pode falar. Ia dizer que, por outro lado, eu pensei também em coisas boas, né, que são essas sensações de acolhimento, né, ou de
poder mesmo, né? Poder no sentido de conseguir fazer alguma coisa, de aprender alguma coisa, que são sensações muito boas, né? Que só se dão na escola também, né? Por outro lado, você acha que... Existem coisas que vêm junto com a formação de todas essas pessoas responsáveis pela educação e formação do ser humano. E eu posso citar algumas que são, na verdade, os grandes desafios de uma educação para o século XXI. Primeiro, o adultocentrismo, né? O fato de que a insegurança, esse medo do professor, é porque ele se coloca mesmo num lugar central dessa relação de ensino e aprendizagem. Então, a carga é muito maior. Então, se a gente for trabalhando no sentido de, na formação inicial, tirar esse professor do centro como responsável único por tudo, esses sentimentos, na hora que entra numa sala de aula, são amenizados, né? Porque ele sabe que ele tem que dar lugar para o outro. A escola, a educação se faz nas relações, né? Exato. Quer por objetos, quer por pessoas, Então, distensionar essas relações dentro do ambiente é o papel do gestor, né? Por mais tensionado que ele fique muitas vezes. Não, e eu queria aproveitar isso que você está falando, Cibele, porque lá na Nelson Mandela, você como diretora, como é que você lida com os professores que estão chegando ali, que muitas vezes já tem um rótulo diferente de um ambiente, chegam lá, olha, peraí, esquece tudo que você viu até agora, que agora você vai sentar no chão com a criança e vai fazer as atividades com ela. Como é que é o manejo com os professores? Um choque, né? Um choque para todo mundo. A gente tem, ultimamente, recebido professores recém-formados e recém-ingressantes na rede pública. Então, eles saem de um curso de pedagogia, com várias teorias na cabeça, mas que nunca entraram em sala de aula. Por um lado, isso é ótimo, né? Porque eu consigo, através da formação, formar um novo profissional de educação. Por outro, as resistências, porque na teoria há grandes e mirabolantes ideias, quando você entra numa sala de 35 alunos, a coisa muda um pouquinho, né? Mas esse poder de formação é o que me alimenta diariamente, né? De transformar essa prática. A gente sempre pensa num adulto como aquele que maneja bem as emoções no sentido mais de esconder algumas coisas, né? Por outro lado, a gente esquece que a criança é muito boa em expressar certas coisas, por mais que ela não seja precisa quando vai descrever. E a gente tende a valorar o adulto como sendo aquele que alcançou, né, a coisa. E não é assim. Não é assim. Né? Pensar em emoções no espaço da escola significa entender as duas coisas e que deve haver espaço para expressão, né? E para as angústias, aprender, dividindo angústias, você chega a soluções. Colocando para fora os teus medos é que a gente busca soluções na formação, no apoio, no auxílio do professor, né? Na prática. Desse colocar para fora, você poderia citar alguma situação que você já vivenciou na sala de aula? Olha, Camila, diariamente umas 3 ou 4 situações a gente precisa intervir, né, nesse sentido. Primeiro porque a gente tem um período antes do professor entrar na sala de aula, quase que diariamente, que a gente conversa e estuda. O projeto que a gente tem lá, ele beneficia esse abrir o peito e falar do que se sente, né? A gente trabalha com as relações étnico-raciais, portanto é um assunto que exige do profissional uma abertura com o outro e consigo mesmo, que é fora dos parâmetros do que se encontra em uma escola que não tem esse projeto. Então, as problemáticas éticas, morais, tudo isso surge nessa discussão e nesse horário de estudo, até porque se não surge a gente provoca, né? A gente quer saber o que se sente, o que se pensa a respeito da vida, para depois chegar com a criança e explicar essa vida ou mostrar como ela é, como de fato ela é. Então, a gente faz atendimento individual, porque as pessoas vão se envolvendo com alguns temas que normalmente a gente não está acostumado a conversar, e hora ou outra dá um break e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer daqui para frente. Então, é nessa hora o acolhimento. Então, vem cá, vamos sentar. Por que não? Porque sim, como não e como sim. Em se tratando de relações étnico-raciais, o maior temor é se encarar primeiro, né, em se reconhecer como tal, racista, preconceituoso, e o outro é enfrentar uma situação de racismo entre as crianças, porque isso é normal. Há um despreparo
para enfrentamento dessas situações de conflito. É o que você falou, né? A gente acha que é adulto, né? Mas a gente acha que sabe, né? Não sabe, né, Ângela? Então, eu aprendo muito tentando lidar com essas situações de conflito e de impotência num determinado momento, e as crianças saem ganhando com isso, né? Porque adultos que falam das suas próprias emoções ouvem as emoções e as falas das crianças, né? Eu fico pensando num ambiente escolar, tem essa questão étnico-racial que eu quero retomar daqui a pouco, que você conte a história até da mudança do nome e tudo mais, mas sim, ainda voltando nessa questão do conflito, que é um conflito bem cotidiano, das coisas mais simples. Vamos supor, a gente está falando de crianças pequenininhas, né? Vamos fechar nas crianças bem pequenas, da primeira infância, de 4, 5, 6 aninhos ali. E depois a gente pode até estender para adolescentes. Mas no caso das crianças, você tem uma criança que belisca a outra, por exemplo. Como é que você faz um manejo ali? Uma vai ficar chorando, então a criança chora porque não quer comer, né? Do ponto de vista psicológico, dá para fazer um manejo ali dessa situação? Como que é, Ângela? O que a gente sempre tenta promover é um espaço para que a criança possa se expressar e tentar dizer como ela consegue, dizer aquilo que ela sentiu, né? Isso seria no mundo ideal, ela ter o espaço para falar. Isso. Quando a gente as estagiárias vão para uma escola, né? Muitas vezes as intervenções são nesse sentido, né? De tentar abrir um espaço ali no cotidiano, que é muito disciplinar, porque a escola é um ambiente disciplinar, né? Tentar abrir um espaço para que isso possa aparecer. A criança que beliscou por quê, né? Que será que foi isso? Será que era uma raiva? E isso pode se expressar de outra forma, né? De repente ela pode falar, olha, tal situação me incomodou muito, eu fiquei muito ofendida quando... E nem sempre a criança tem esse recurso ainda, né? E é algo que pode ser e deve ser construído nesse espaço da escola. Nem sempre ela tem suporte de outras instituições, nem sempre a família dá esse suporte, né? Isso não é uma constante, né? Nem positivo nem negativo, mas muitas vezes ela conta com a escola para aprender, inclusive, a falar sobre o que ela sente de outra forma, né? Eu fico pensando assim, do ponto de vista institucional, no mundo ideal seria você ter, além dos profissionais ali, do dia a dia, dos professores, como se fosse uma equipe, não sei se uma equipe de psicologia, mas um espaço maior nas escolas para psicologia e para esse atendimento emocional. Porque às vezes o professor ele tem que lidar não só com as questões de conteúdo, mas, por exemplo, se tem um aluno que tem algum tipo de deficiência, que é surdo, que é cego, e assim, se a gente for parar para pensar, o professor teria que ser um profissional que efetivamente ele não teria o tempo hábil. A formação do professor, por exemplo, demoraria 10, 15, 20 anos. Não há como acumular conhecimento suficiente para dar conta de tudo, né? Não é então, possível. Por que você acha, Ângela, que assim, do ponto de vista institucional, até hoje não se abriu um espaço para essa área? A gente tem uma outra escola ali que tem as ações pontuais, mas não é uma coisa assim, o MEC decidiu que a partir de agora todas as escolas terão, sei lá. Queria sua visão crítica sobre isso. A gente tem algumas autoras que vão apontar uma coisa interessante, né? Que é um psicólogo, tem uma psicóloga, um psicólogo, né? O tempo todo na escola, isso tem no mínimo 2 lados, né? Um lado é que esse profissional está lá presente e realmente pode acompanhar e auxiliar, né, essas pessoas no manejo de situações cotidianas. Isso é um lado muito legal, né, que a gente reivindica para ter. Um outro lado também coloca esse profissional como aquele que tem a resposta certa em todos os momentos. E assim como a professora, assim como a diretora, né, a psicóloga ou psicólogo também não vai ter essa resposta, né, imediata. E a psicologia ainda é colocada, né, um pouco nesse lugar, né, de que responde a tudo, tem a solução para algumas coisas, a solução pronta, né, para tudo. E aí, falando pela psicologia, né, assim, a psicologia também muitas vezes se coloca muito pouco como parceira da escola, para se construir a partir dali novas relações, né, uma nova instituição. Então, tem todos esses lados, né. Enquanto não há uma legislação que permita essa atuação, cabe à escola buscar parcerias. Porque a presença de vocês na escola é fundamental. Pois é. Não é? Então a gente arranja um jeitinho de ONGs que tem pessoal especializado para procurar e trazer para dentro da escola.
Mas também tem uma coisa que eu sou meio pé no chão demais, entendeu? Em algumas coisas, e eu acho que o corporativismo, né? Vamos conversar sobre isso. O professor se acha detentor do saber, deste saber que é impossível para um ser humano, no seu espaço de vida, conseguir conquistar tudo. Mas há ainda essa prepotência de se achar suficiente para a formação de um ser humano, quando a gente já sabe muito bem que não é assim que se consegue formar um ser humano decente, crítico e tudo mais. Então há sim essa resistência, por um lado porque o professor, sem ser professor, acha que já é, porque já viveu muitos anos na escola, então domina a arte, né? E a questão de corporativismo da categoria, do serviço público ou das escolas particulares, enfim, não vem ao caso. Mas há sim uma resistência, apesar de querer o conhecimento do outro, aceitar o outro ainda dentro da escola é um pouco difícil. Sim. Mesmo quando psicólogas não estagiárias, né, tentam se aproximar de escolas, porque receberam crianças que são as tais portadoras da queixa, né, escolar, que é uma expressão boa, porque a queixa é da escola mesmo, né? Exato. Quando da inapropriação da escola. Exato. Né? Quando algumas alunas e alunos tentam dialogar com a escola, nem sempre eles são bem recebidos, né? E isso das vezes, não é? E isso torna difícil essa aproximação aí, né, que você estava comentando. Porque expõe a prática Exato. De quem tem uma autoavaliação e uma autocrítica pouco aguçada, de que vai abrir o que não sabe para o outro que está chegando. Então, relações. O bom e o ruim está aí nesse meio, né? Está na relação humana que a gente tem com o outro. Exatamente. Fica a dica. O Fica a Dica desta edição do Mentalistas é o filme animação da Disney Pictures, Inside Out ou Divertidamente. É um filme de animação, uma comédia quase que dramática, produzida em 2015 pela Pixar Animation Studios e lançada pela Walt Disney Pictures. Dirigido e co-escrito por Peter Docter, o filme se passa na mente de uma menina, Hailey Anderson, onde 5 emoções, alegria, tristeza, medo, raiva e nojinho, tentam conduzir a sua vida quando ela se muda com seus pais para uma nova cidade. Quando Riley completa 11 anos de idade, a família dela se muda para São Francisco, depois que seu pai consegue um novo emprego. A alegria, então, fica preocupada quando a tristeza começa a tocar nas memórias felizes, fazendo com que elas fiquem tristes. Então ela tenta mantê-la isolada. No entanto, no primeiro dia de Riley em sua nova escola, a tristeza faz a menina acidentalmente chorar na frente de sua classe, criando uma memória de base triste. A alegria tenta descartar a nova memória antes que ela atinja a central, mas acidentalmente bate nas outras memórias que estão na central enquanto estava brigando com a tristeza, fechando assim as ilhas de personalidade, fazendo com que a menina se torne instável. Bom, nesse ambiente de memórias e emoções em que a garotinha de 11 anos de idade está imersa no filme Divertidamente, é muito possível a gente criar uma empatia, ou seja, se identificar com as situações próprias de uma criança que está no ambiente escolar, que pode ser muito bem intimidador. Bom, a dica de hoje do Mentalistas é a animação da Pixar Animation Studios Inside Out, ou no título em português, Divertidamente. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Eu estou conversando aqui no Mentalistas com a psicóloga Ângela Esteves Modesto, professora de Psicologia Escolar da FMU, e do outro lado da bancada do programa, a diretora da EMEI Nelson Mandela, Cibele Erraci. Essa escola Nelson Mandela, que nem sempre se chamou Nelson Mandela, antes era Guia Lopes. Guia Lopes. Conta um pouco dessa história pra gente, as últimas transformações que envolveram inclusive essa questão étnico-racial. A gente começou a trabalhar isso na escola em 2011, com um orgulho danado e com uma dificuldade também, porque nós não tivemos essa formação lá no magistério nem na pedagogia.
Então foi uma conquista gigantesca. E no mesmo ano que a gente começou a trazer essas questões da história africana, afro-brasileira, indígena, para o currículo da escola, demos uma festa, tal, no meio do ano, que não era junina, portanto foi um baque, um impacto gigantesco, porque todo mundo queria caipirinha, vamos quadrilha. E que é muito legal, porque faz parte da cultura popular, mas não era a praia naquele momento, não era esse tema. Nós fizemos a primeira festa afro-brasileira. Foi fantástico, foi maravilhoso, depois a gente fala mais se você quiser, mas enfim. Em outubro, a festa foi em julho. Em outubro, eu passando pela escola, uma pichação nazista, né? Vamos cuidar do futuro das nossas crianças brancas. E um monte de suástica. Depois de 1 mês, 2 meses, vamos preservar a raça branca. Então, a gente começou a perceber que aquilo que a gente fazia ali pequenininho dentro da escola estava criando proporções incríveis, né? Ganhando essas proporções, e que era aquilo. Essa era a nossa missão. Essa era a nossa identidade. Até porque estamos no bairro do Limão. Então, escolas uma ilha rodeada de escolas de samba, da negritude. Era isso, não podia ser diferente. Bom, história vai, história vem. Depois de alguns anos, um pai num conselho de escola falou assim, escuta, quem é Guiá Lopes? E coincidentemente, aquele ano a gente estava estudando a história do Nelson Mandela. Ele faleceu em 2003. Essa conversa no conselho de escola aconteceu em 2014. Aí ele falou, quem que é? Eu falei, bom, Guiá Lopes, era um guia, literalmente, das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai e tal. Contei um pouco da história e todo mundo ficou indignado de ter um patrono. De saber quem era. Quem era essa figura que não sabia não se era homem ou se era mulher. Só tem um nome e ninguém questiona, ninguém. Né? De repente vai cara repetindo, levantou a mão vai e falou repetindo e ninguém sabe. A escola está há 63 anos no bairro. E isso aconteceu em 2014, quer dizer, uma história grande da escola com a comunidade que ninguém sabia quem era. E nesse contexto da história de vida de Nelson Mandela, ele falou, vamos mudar o nome da escola? Eu falei, vamos. Gente, vamos combinar, vamos. Da ideia à concretização, foi um movimento maravilhoso em que aí a comunidade se sentiu reconhecida mesmo e entrou na escola para participar. Então a gente fez uma mobilização gigantesca, demorou 1 ano, então saiu a alteração do nome da escola no ano passado, em julho, e a escola ganhou uma cara, que está estampada no nosso muro, né? Que virou ponto turístico, né? A figura do Nelson Mandela, e fortalecendo esse trabalho, que nada mais é, se eu falar de um objetivo bem geral, é conhecer-se e conhecer ao outro, né? Essas relações étnico-raciais. A desconstrução de estereótipos, a discussão aberta sobre racismo, por exemplo, que é uma coisa que se bota para debaixo do tapete, ou muita gente acha que crianças de 4 e 5 anos não são capazes de atitudes racistas. Então, toda esta mobilização requer generosidade humana para se conversar e se aprender sobre isso, né? No caso, vou pensar só essa última parte, que acho que é legal polemizar e também trazer o saber da psicologia, que a Cibele falou assim, as pessoas muitas vezes podem achar impossível uma criança de 5 anos ter algumas atitudes racistas ou preconceituosas e verbalizar isso. Verdade ou mentira, Ângela? O que você... me conta, Ângela, quero muito saber. Mito ou verdade, né? Não, as crianças reproduzem um monte de coisa que elas veem, né? E muitas vezes sem saber, né? Um termo que pode ser usado como xingamento, ele pode ser tido como um termo negativo muito antes de saber, inclusive, qual é o significado desse termo. Sim. E isso... As crianças que já estão lá, né, de novo, a cultura é adultocêntrica, mas as crianças também estão lá produzindo cultura e reproduzindo também muitas coisas, né? Esse movimento da escola de trazer essa questão para o centro do debate é um movimento de resistência muito grande, né? Se a gente pensa nas nossas... como é que é conhecer o outro, conhecer a si, conhecer o outro. E o quanto que isso assim, é uma coisa simples, mas é extremamente difícil, né? Complexo. Cientificamente mesmo, né? O quanto que se discute
bullying, eu sempre comento isso em sala de aula, né? O quanto que se discute bullying com uma facilidade que a gente não consegue discutir racismo, Exato. né? Mas a gente usa bullying para explicar, inclusive, situações que não são bullying, são racismo. Exato. Mas a gente não tem coragem de falar em racismo, porque isso nos implica, porque a gente se vê reproduzindo isso, e a gente se acha, né, assim, não, deixa eu esconder isso, como é que eu senti isso? Não vou falar disso, né? Não à toa a escola traz um incômodo desse tamanho, né, para a comunidade onde está inserida, né? Você sabe que eu tive uma reunião com pais que já estudam na escola essa semana, ou com aqueles que querem matricular os seus filhos lá. E a pergunta que eu faço é: vocês acham que os seus filhos são capazes de atitudes racistas e tal? 2 levantaram a mão. Porque são negros, né? Claro. E o resto de jeito nenhum. E foi isso que as professoras responderam quando a gente começou o processo. Por quê? Esse racismo, ele se alimenta do nosso silêncio. Sim. Né? Sim. É aí que ele sobrevive. Exato. É pelo que a gente não faz, não pelo que a gente faz. Então, eu disse a eles como boas-vindas para 2018, eu falei, sinto muito decepcioná-los, mas são sim. A gente diz que não são porque seria reconhecer que somos. E educamos e criamos pessoas assim. Exato. Né? Então é um trabalho que não é só com criança na educação infantil de 4 e 5 anos. São todos os adultos da escola, a comunidade e as famílias também. Sim. Né? E na EMEI Nelson Mandela tem essa questão racial, mas também queria que você falasse sobre a participação de alguns aluninhos estrangeiros de outros países, sim, né, que também bolivianos. Vocês recebem essas crianças, vocês acolhem essas crianças, sim, não é? Sim. E aí, a lei, ela é muito específica quando ela fala de afro-brasilidade ou cultura indígena. E não é possível, ela é restritiva, né? Porque numa escola que atende, hoje em dia, várias origens, vários povos, várias culturas, então há sempre um olhar muito cuidadoso para essas crianças. Primeiro, a gente reconhecer que a maioria da escola pública são crianças negras, declaradas ou não, né, não torná-las invisíveis nesse processo. O outro, que nós temos alguns bolivianos, são poucos, nós gostaríamos mais, porque culturalmente é um povo que tem um respeito pela escola, que é uma coisa inacreditável, que a gente precisa aprender com eles. Então a gente acaba promovendo algumas ações de interação e de superação de desafios, porque às vezes eles chegam sem falar uma palavra, e todo mundo muito preocupado com isso, né? Mas a gente tem tantas formas de se comunicar, né? E quando eles começam a dominar um pouquinho a questão da linguagem, eles são líderes mesmo, eles se transformam nesses líderes do grupo. Então não há diferença que não traga benefícios. Muito bom. Tem alguma sugestão que a gente pode trazer de atividades que envolvam as emoções nesse ambiente escolar? Quer dizer, não só para crianças assim dessa pequena infância, da primeira infância, mas as crianças um pouco mais velhas, né, até 10, 12. É possível falar de emoção, Ângela, com as crianças? E se sim, que tipo de dicas que a gente pode passar aqui no programa? Olha, muito difícil dar uma receita, né, assim, do que fazer, até porque existe essa imprevisibilidade, né, do que pode acontecer no ambiente de uma sala de aula, de uma escola no geral. Mas dar um espaço para essa manifestação emocional, se a gente pode chamar assim, né, que torne isso parte do aprendizado, né, ou que torne uma situação, por exemplo, de uma criança que está triste, né, de ser possível que ela se exponha, né, de haver um espaço para isso. Se ocorreu uma agressão dentro de sala de aula, uma agressão verbal, né, que isso possa ser transformada numa situação de aprendizagem, né. Para isso, a gente precisaria pensar num preparo da profissional ou do profissional que está lá, né, que nem sempre é garantido, e muitas vezes essa própria professora ou professor depende disso também, né? Está esperando por isso, para conseguir auxiliar os seus próprios alunos a lidarem melhor com as suas sensações e tal. Nem sempre isso é garantido, né? Mas é algo a ser construído no espaço da escola mesmo, né? Permitir que as crianças aprendam umas com as outras. As crianças migrantes, tem algumas escolas aqui do centro que tem muito migrante, que essas crianças ensinam as outras, né? Então, você possibilita que, em vez de se sentir excluída, né? Não parte daquela linguagem, né? daquela cultura, né? Que a criança, inclusive, possa partilhar dela, né? Isso é uma saída muito bacana. Legal, né? Eu tenho aqui um xodó, né? São as figuras de afeto
que a gente criou na escola. E muito pensando nisso, né? De que há adultos que têm uma certa dificuldade de estabelecer relações de afeto e afetividade com os seus alunos. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso ter alguma coisa aqui na escola que ajude essas crianças a ter o colo, a ter o acolhimento. Então, essas figuras de afeto, na verdade, são bonecos, um tamanho um pouquinho acima do normal do que o que a gente conhece e vende em loja, e eles funcionam meio que como terceiros educadores da escola mesmo, né? Então, as crianças tristes, com raiva, geralmente escrevem cartas para essas figuras de afeto, e o professor ou eu respondemos a esses desenhos, a essas coisas que eles colocam no papel. Que né? legal. No sentido de transformar esse sentimento que às vezes machuca, às vezes dói, né? Enfim. Então, eu entendo esse afeto, e falando de crianças de 4 e 5 anos muito mais, é assim, ó. Se a criança não é afetada por alguma coisa que mexa com quem ela tem de mais íntimo, ela não aprende. E o papel da escola é ensinar, é aprender, é ouvindo e tal, mas é de escutar essa criança e as suas necessidades, que não são só das crianças. Então, essas figuras de afeto, elas funcionam tanto para canalizar emoções dos adultos, acredite você ou não, né? Camila, né? Como das crianças. Na verdade, essas figuras representam a minha presença em momentos que eu não posso estar. Né? Então tem aquilo ali que eles vão lá para a casa deles, onde eles moram, lá no palco da escola, e ali se estabelece uma relação de afetividade incrível. Não é possível aprender, não é possível ensinar se não houver afeto. Eu não digo amor, é afeto mesmo. Amor vem com o tempo, mas essa mobilização de um para ensinar, de outro para ouvir, de um para receber, não é? E no caso dessas figuras de afeto, vocês até colocam situações, vocês criam histórias para essas figuras de afeto. E algumas histórias, por exemplo, que envolvam coisas do cotidiano dessas crianças, sempre. Separação de pais, por exemplo. Você pode citar algumas foi o máximo, gente, porque a gente provoca as crianças, né? Não acredito no professor, no formador, mediador. Não acredito. É muito passivo isso para mim. Tem que ser provocador. E a gente provoca as crianças através das figuras de afeto. Então, não sei quanto tempo atrás a gente tirou a Sofia. Então, tem que explicar, né? É uma família. Papai, mamãe e 2 filhos. Aziz é um príncipe africano, Sofia era branca e loira, e nasceram os filhos dessa família afro-brasileira. E a gente cria situações de vida cotidiana. Então, um belo dia, nós resolvemos tirar a Sofia do cenário e não falar nada para ninguém. Houve uma comoção gigantesca e a gente começou a conversar com as crianças. Bom, o que terá que aconteceu para ela sumir desse jeito? Aí a escuta, né? 1000 histórias familiares, né? 1000. O consenso era de que ela tinha ido embora porque não aguentava mais fazer tudo sozinha em casa. Adoramos todas nós, né? Então, criamos esse enredo para como solucionar essa questão. E as crianças, então, decidiram que o Aziz precisava ir para a cozinha, lavar um pratinho, né? Arrumar a cama de vez em quando da casa deles. Então, a gente discute questões essenciais que eles vivem em casa, que nós vivemos como adultas e mulheres que somos, no caso. Então, a gente traz a vida de uma forma muito palpável, concreta para eles, né, para a discussão. Ângela, qual é a importância desse tipo de trabalho para que essas crianças não perpetuem alguns comportamentos na vida adulta, né? Eu falei agora há pouco, nem sempre ele vai ter apoio de outras instituições. Muitas vezes ele depende muito da escola, né, para compreender essas situações que de outra forma poderiam ser compreendidas de uma forma bastante triste, né? Sim. E estão sendo trabalhadas de uma outra forma. Isso é muito importante. Se a gente pensa
no conhecimento também que a criança leva de volta para a família, isso pode trazer um impacto enorme, né? Porque a criança também está lá, é um sujeito que está convivendo em ambientes diferentes e leva para lá e para cá esses valores, né? E esses valores podem sair da escola e voltar para a família, voltar para outras instituições, né? Eu imagino. Sai mesmo, porque quando a gente faz reuniões lá de pais e tal, escola de pais, eles trazem isso. Olha, meu filho me questionou, chegou em casa me questionando por que eu estava sentada e a minha mulher estava não sei aonde. Então eles vão exigindo novas posturas dos adultos, né? Eles são incríveis, crianças são sensacionais. Eu acho que eles nos educam mais do que a gente educa eles. Com certeza. E a gente não costuma associar essa figura, né, que educa as crianças, né? Elas são muitas vezes, inclusive, não tem nem oportunidade de falar, de se colocar, porque, né, para que a gente vai ouvir? Ela não fala lá, né, não vai saber se expressar, né? E acaba sem lugar, né, sem espaço para isso. E não é verdade. Ela é ativa, né? Totalmente ativa. Constrói a sua própria história. Exatamente. E é isso que a gente tem vivido há 12 anos aí. Crianças construindo e registrando a sua história. Bom, a gente está na reta finalíssima, infelizmente, do programa, porque teriam outras questões para a gente falar aqui, né, gente? Eu preparei 30 páginas para falar. Estamos aqui de caderninho. Estamos aqui de caderninho. Né? Como assim? Mas eu queria uma palavra final de vocês duas, né? Cada uma aí com a sua experiência nesse ambiente todo. O que a gente pode falar? Alguma mensagem para todos, pais, aluninhos ou alunões e profissionais da educação. Vou começar com a Cibele e depois a Ângela pode ir. Eu acho que a mensagem, na verdade, é um desejo e um pedido. De que escola e família parem de ficar tentando fragmentar qual é a atribuição de uma ou de outra. A gente, para educar um ser humano, precisa de todo mundo junto. Talvez nem falando a mesma língua, mas sabendo o que o outro está fazendo. Então, que a educação seja encarada como dever e responsabilidade de uma cidade, do mundo, né, do ser humano. E você, Ângela? Emocionante isso, né, que ela acabou de falar. Eu não podia concordar mais com isso, né, e acho que eu penso sempre que a gente não pode ter medo do conflito, né, que o conflito é uma situação que a gente muitas vezes evita, né, para não gerar constrangimento, mas é a partir desse conflito que surgem possibilidades, né, quando a gente mistura um monte de gente, né, falando, né, na escola, que tem um monte de gente envolvida, necessariamente isso vai acontecer. Mas em vez da gente olhar para essas figuras que estão ali no ambiente escolar como concorrentes, né, e não como aliados, que a gente possa olhar mais para as pessoas como aliados. Acho que é isso. Muito bem, agradecendo a participação da psicóloga Ângela Esteves Modesto, professora de Psicologia Escolar da FMU, e também da diretora da EMEI, Nelson Mandela, Cibele Raci. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, um prazer conhecer vocês duas e muito encontrar prazer. você. Parabéns pelo trabalho. Muitíssimo prazer. Obrigada. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.